Olá! Outubro Rosa, o mês de conscientização da importância do combate ao câncer de mama. Não só ao combate, mas principalmente ao diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce pode levar até a 90% de cura. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que em 2020 teremos mais de 66 mil casos novos de câncer. E o que preocupa é se a pandemia, as pessoas deixaram de procurar quando acharam um nódulo ou alguma alteração na mama, deixaram de procurar para fazer o rastreamento, para fazer o diagnóstico precoce. Esse é o tema que eu vou abordar hoje com o Dr. Ricardo Layer, que é mastologista. Volto em 1 minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e, por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com essa entrevista com o Dr. Ricardo Layer, que é mastologista. E claro, estamos vivendo o Outubro Rosa, né? Esse mês importante da conscientização, do combate do câncer de mama. Principalmente, buscar sempre o diagnóstico precoce. Ricardo já é conhecido aqui de todos vocês. Ricardo, tudo bem? Olá, Regina, um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, né, Ricardo? Prazer todo meu, todo ano nós temos a obrigação de falar desse assunto, né? Vamos ver as suas estatísticas. Eu começo sempre pelas estatísticas, porque o Ricardo, ele é muito bem informado, né? Então, é muito importante a gente saber como é que está essa situação do câncer de mama, principalmente em relação à pandemia, né? Na verdade, Regina, até a estatística ela é muito importante, porque ela deixa as informações de uma maneira mais concreta e justifica, né, os programas de rastreamento, né, por que de fazer o exame e tudo isso. Bom, a estatística do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né, para esse ano de 2020, é que ocorram um pouco mais de 66 mil casos de câncer de mama no país, casos novos, né, para o ano de 2020, tá? Que corresponde a mais de 20% dos cânceres nas mulheres. Ou seja, se a mulher tem um câncer, ela tem mais de 20% de chance desse câncer ser na mama, tá? Em relação à mortalidade pela doença, a estatística é de 2018, né, do Instituto Nacional do Câncer, não existe uma estatística posterior a este ano, e foi um pouco mais de 17 mil mortes, né, pelo câncer de mama. Então,
morre-se muito porque a doença é muito prevalente, muito incidente, né? Mas proporcionalmente falando, a mortalidade, de uma maneira geral, ela é baixa, dá menos de 30%. É claro que o cálculo não é esse, né? Sim. Porque o cálculo seria pegar as pessoas que tiveram a doença naquele ano e seguir, né, o mesmo grupo. Mas, de qualquer maneira, dá para a gente ter uma ideia, né, de quantas pessoas percentualmente falecem da doença anualmente. Bem, você acha que essa questão da pandemia, né, que estamos vivendo ainda, né, em 2020, aumentou a questão, principalmente a minha preocupação é em relação ao diagnóstico precoce, das pessoas terem medo de procurar, de sair de casa. O que você acha? Colocação perfeita, Regina. A gente tem algumas fontes, né, das clínicas de rastreamento, né, as clínicas de raio-x, mamografia, ultrassom, das clínicas de radiologia, e realmente a queda, né, girou em torno aí de, no começo, de 50%, no começo da pandemia. Conforme ocorreu a flexibilização, mas ainda está uma queda ainda, né? Então hoje tem se feito cerca de 60%, 70% das mamografias que se fazia antes da pandemia. Então, não voltou ao normal, hein? Não voltou ao normal. Podemos esperar com certeza, tá? Um aumento do número de casos avançados, né, para 2021 e 2022. E aonde nós nos baseamos, né, para falar isso aí é justamente nas clínicas de radiologia que tiveram essa queda, né, de exames de rastreamento. Tá. Tudo bem, mas isso daí era esperado, né? Eu acho que criou-se um terror muito grande em cima da população mundial, né? E no Brasil também não foi diferente. Ricardo, quais são os fatores, e vamos começar pelos fatores desencadeantes do câncer de mama, né? Quais são os fatores mais desencadeantes? A questão da genética é pesada ou não, da hereditariedade ou genética, que é diferente uma coisa da outra? No caso dos fatores de risco, tem esses fatores de risco que nós não conseguimos mudar e tem os fatores de risco que as pessoas conseguem mudar. Os fatores de risco que não se conseguem mudar são quais? Conforme você já pontuou, a questão genética, né? Então, o histórico familiar, existe uma diferença, né, entre a parte genética e a parte familiar, né? A parte genética, ela, conforme você disse, ela é pesada. Porque quem tem mutação genética, né, o risco de desenvolver, de ter o câncer de mama gira entre 50% a 80% ao longo da vida. Então, o impacto, a penetrância, né, do gene é muito forte, a chance de ter a doença é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essas alterações genéticas são responsáveis, em média, por 5% dos casos. Tá. Então, apesar de aumentar muito o risco da pessoa ter a doença, mas a mutação é pouco prevalente na população. E diferente, né, o histórico familiar, digamos assim, ele é menos impactante, né, ele é menos penetrante, é menos impactante o risco da pessoa desenvolver a doença. Mas ele é um pouco mais comum, né? A estatística mostra que 20% dos casos novos de mulheres que tiveram câncer de mama tem alguém na família. Ao passo que 80% não tem ninguém na família, né? Que são os casos esporádicos que nós dizemos. Por isso que o rastreamento é tão importante, né? A imensa maioria das pessoas não tem histórico familiar. Então, esse fator genético, familiar, né, associado ao fato, claro, de ser mulher, tá? E também ao fato da idade, né? Quanto mais a idade avança, maior o risco de desenvolver a doença, né? São fatores que são os fatores que não se conseguem mudar, né? Ao passo que os fatores que são mutáveis, né, que a pessoa pode evitar, que são sobrepeso, não amamentar, não ter filhos antes dos 30 anos, sedentarismo, esses fatores, que são os fatores que as pessoas podem mudar, eles são muito importantes, porque acredita-se que se as pessoas mudarem os hábitos de vida, né, você pode ter uma redução, né, da incidência do câncer de mama entre 30% a 50%. Né? Então isso é muito importante, né? E a gente está vivendo, né, Gina? Você vê muito, eu vejo também, uma era, né, de praticidade, rapidez e sedentarismo, né? A própria parte tecnológica, né, induz a isso, né? Então, ou seja, que hoje já são adolescentes, que já são da geração do celular, né, da tecnologia, eles não têm paciência,
é o imediatismo. Uhum. Né? Então, apertou essa o botão, cultura aparece. vem se perpetuando, né? Isso. Então, quer dizer, não tem a capacidade de pensar a longo prazo. Tá. Então, a gente acredita até que essa situação, ela se piore, né? Ela vai se piorar no futuro, né? Vai se agravar ao longo dos anos. E uma coisa muito importante que você citou até como primeiro fator de risco mutável, né? A questão da obesidade. A obesidade realmente é algo que hoje, eu estava conversando esses dias com um colega, ele estava lendo um artigo dessa área de endócrino e tudo, e o Brasil já tem mais de 60% de obesos. Olha, é muita coisa. Entre sobrepeso e obesos. Isso é muito grave. Enquanto os Estados Unidos nós já tem lá quase 80%, 78%, 80%. Então a obesidade já é uma questão hormonal mesmo também. Ele já fala-se que o tecido adiposo é hormonal, né? E é interessante, não, tem uma enzima, né? A aromatase, né? Isso. E a aromatase, ela transforma a testosterona, o andrógeno, né, em estradiol, que é o hormônio, né, que pode aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama, né? Então, por isso que a obesidade é tida como um fator de risco. E isso aí me chama a atenção até de um ponto de vista comportamental, né? Que é o quê? Já tem estudos, você falou da obesidade, de vez em quando eu dou uma olhadinha que eu fico curioso, porque é uma cirurgia agressiva, né? Mas assim, já tem estudos mostrando que a cirurgia bariátrica, ela realmente diminui o risco da pessoa morrer. Então, comparando as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e as pessoas que não fizeram, as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, elas têm menos chance de morrer do que as pessoas que não fizeram. Mas isso me chama mais atenção porque o que se tem investido? Na técnica da cirurgia bariátrica. Não tem que investir nisso, tem que investir no hábito de vida. Sim. Conscientizar as pessoas para não se tornarem obesas. E você sabe onde tem que começar isso? Na minha opinião, nas escolas. Ah, sem dúvida, né? Desde pequeno. Desde pequeno. Sem dúvida. Nós vamos para o intervalinho, eu vou contar uma historinha aqui antes em relação à obesidade para a gente continuar, tá bom? Eu gostaria de lembrar você que essas entrevistas vão ser exibidas, serão exibidas, não são exibidas, aliás, todo sábado, 10h30, pelo meu canal do YouTube, doutora Regina Cioff, e ficará lá, claro, depois à disposição para que você indique para um amigo, para a família, assista novamente, principalmente uma entrevista de tão alto gabarito como é com o Ricardo Laier. Aproveito aqui para fazer um agradecimento, chegamos aos 50 mil, eu quero 1 milhão, né? Mas tá bom, já chegamos a 50 mil, quero agradecer muito, né, a vocês se inscreverem, participarem, estarem comigo, e já peço aqui para que você que está assistindo, que não se inscreveu, corra lá e se inscreva no canal do YouTube doutora Regina Cioff. Eu volto em 1 minuto aqui com o doutor Ricardo Laier. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores.
O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com o Dr. Ricardo Laier, mastologista, falando, Outubro Rosa, não tem como não falar, né, de câncer de mama. Eu terminei dizendo que eu ia contar uma historinha. Ricardo, quando eu estava na escola, né, nós chegávamos na escola por causa da história da obesidade. Primeira coisa, no começo do ano. No começo, meio do ano e fim do ano. Tá? Tinha o pediatra lá, o doutor Bueno, saudoso doutor Bueno. Nós chegava e falava, tira a roupinha, fica só de calcinha. Era só menina, né? Colégio São Domingos. Pesava, via se estava fora, se não estava fora do peso e tal. Hoje, custa fazer isso. Se tiver começando a ficar... não precisa nem ser médico, né? Até lá, ficar um pouquinho fora do peso, já encaminha, já rapidamente, né? Eu tive até a oportunidade de apresentar esse projeto de lei quando eu estava na Câmara, mas infelizmente não puseram para frente. Mas assim é uma coisa como o toda. seu projeto da amamentação, que eu não me esqueço disso. Você não esquece, né? Isso eu não esqueço de jeito nenhum. O projeto foi aprovado, mas infelizmente ele nunca entrou em prática. Tem que ter vontade política. Uma hora a gente consegue. Bom, eu acho que uma coisa que eu acho interessante, aí você vai me explicar para as pessoas. A mulher, quanto mais velha vai ficando, ela vai diminuindo o seu estrógeno, certo? E o estrógeno não é um dos fatores que pode causar o câncer de mama? Isso, o estrógeno realmente é um dos fatores, né, que pode causar o câncer de mama, mas deve ser dividido primeiro em duas fases, né? Sim. A primeira fase é a fase da pessoa na pré-menopausa, ou seja, ela produz hormônio mesmo, os ovários dessa mulher, o ovário produz, né, os hormônios. Claro que o principal é o estrógeno, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, a mulher toma pílula, por que a pílula, do ponto de vista prático, praticamente não aumenta a incidência do câncer de mama? Né? Para se ter uma ideia, quando a pessoa usa pílula, né, toma pílula anticoncepcional, o aumento de risco é de um caso para cada 7.600 mulheres tomando pílula. Ou seja, é um aumento realmente desprezível. Tá? Esse foi um estudo clássico, um estudo dinamarquês que é de 2019, se não me falha a memória. É o estudo mais citado, né, em relação ao uso de pílula e risco para câncer de mama. Então, pílula, o risco é mínimo? É mínimo, exatamente. Então, isso já é uma coisa importante. Isso. Tem mulher que não... E o raciocínio clínico, né, Regina? É muito simples, na verdade existe uma troca. O ovário fica em repouso e o hormônio que corre na corrente sanguínea da mulher é o hormônio que ela usa, né? Através da ingestão da pílula. Tá? Então essa é a situação A. A situação B é a mulher que entrou na menopausa. Né? Então a mulher que entrou na menopausa, ou seja, não cessa totalmente a produção de hormônio. Isso é a primeira coisa que tem que ficar claro, né? Existe um nível de estrógeno baixo, normalmente abaixo de 20 picogramas por ml, né? Mas existe um estrógeno circulante no corpo da mulher, tá? Então o nível de estrógeno cai muito e aí ela vai tomar o hormônio. Sim. Tá? Então o hormônio... Que é outro medo, a reposição hormonal. O hormônio de uso exógeno, né? Ele, depois de 5 anos de uso, tá? É que ele aumenta o risco de câncer de mama cerca de 15% a 20%. Só que tem que lembrar que esse cálculo, né, esse risco é um risco relativo. Né? Então, por exemplo, uma mulher aos 50 anos, que é a época que mais se usa hormônio. Sim. Tá? Qual que é o risco de uma mulher, sem grandes fatores de risco, ter um câncer de mama? Em torno de 4%. Se você aumenta 20% de 4%, o risco dela vai passar a ser 4,8%. Se ela tem 5% de risco, de 5% vai passar para 6%. Ou seja, em números absolutos, esse aumento é muito pequeno. E isso, lembrando bem, é depois de 5 anos de uso e dose inteira. Né? Dose cheia. Depois o aconselhável é você, eu me lembro de outros programas você falar, o aconselhável é diminuir a dose. Fazer a redução da dose. Isso. Então o hormônio, claro, ele age como principalmente um promotor, né, do câncer de mama, mas é um impacto
pequeno, né? Não é um impacto assustador. Se você pensar, né, a gente já discutiu isso também, eu sempre gosto de ponderar aqui com as pessoas, com as mulheres, quem nos assiste. Veja bem, entre ter uma qualidade de vida horrível e ter um risco mínimo, é melhor ter o risco mínimo. Não, sem dúvida porque alguma. Você não vive... Tem mulheres que não, ela acaba a vida dela, praticamente. Acaba, sem né? dúvida. E outra situação também, que eu acabo orientando as mulheres, né? Sim. No consultório, né? No serviço público, tudo, né? Que tem a doença. Né? Elas têm câncer de mama, aí o hormônio oral ou transdérmico, né? De maneira sistêmica, que haja no corpo inteiro, realmente não pode. Mas existe uma questão que é aquela questão do ressecamento vaginal, ressecamento do sistema gênito-urinário. Infecção urinária, infecção urinária de repetição. Então, o que acontece? Os estudos que tem até hoje não mostram um aumento de recidiva da doença pelo hormônio vaginal. Né? Ou seja, o uso do hormônio tópico vaginal para controlar o ressecamento, até o presente momento, nenhum estudo mostrou que aumenta a chance da doença voltar. Né, por causa do uso do hormônio local. Então, eu explico isso para os pacientes, né, e aí elas realmente passam a usar. A partir do momento que pode acontecer de sair um estudo falando que aumenta o risco, está cortado e não vai usar mais. Mas até que se prove o contrário, né, a pessoa vai parar os sintomas urinários, né, e é claro, também a questão da vida sexual da mulher, né, que com ressecamento vaginal não se consegue nem ter, né, a relação, né. Então, eu oriento bem, que é o que você acabou de ponderar. Risco, benefício. O benefício é certo. O risco ou não existe ou é mínimo, não tem por que não usar. Tá. Bem, nós estamos quase já no final, eu queria falar um pouquinho de mamografia. Mamografia a partir de quantos anos? É todo ano? Qual que é hoje a melhor... Eu vou dividir então, mais uma vez, em duas situações. A situação que é a recomendação do Ministério da Saúde, tá? Que muitas vezes é criticado pelas pessoas, mas a crítica, assim, é um tanto quanto infundada, né? Porque segue o modelo europeu, né? Canadá também faz assim, que é a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, tá? E nos Estados Unidos a recomendação é 40 anos, todos os anos. Problema da mamografia é a questão do falso positivo. Então, a mamografia, ela não é que ela faz mal para a pessoa por causa da radiação, não. A radiação da mamografia é desprezível. Não, e nem aquela coisa... Não, também, né? São as duas situações, né, que causaram pânico, né? E foram causadas, infelizmente, por 2 médicos, né? Um médico na rede social, o outro médico até no Fantástico mesmo, né? Que falou da tireoide. E a questão que a mamografia poderia aumentava, né, o câncer de mama. O outro médico que infelizmente tem muitos seguidores, né, mas a radiação da mamografia realmente é desprezível e também não aumenta, né, a chance de câncer de tireoide. A questão da mamografia é o falso positivo. O que é o falso positivo? É ver uma imagem, aquela imagem gerar outros exames, além da ansiedade na pessoa, e na verdade aquilo não ser nada. Então a balança da mamografia não é risco, custo versus benefício. Então, o risco dela não é por causa da radiação. O risco é o falso positivo, que gera custo, porque gera outros exames e gera também a ansiedade da paciente. Então, esse é o outro fiel da balança. Que a mamografia salva a vida, não tem dúvida. Tá. É o exame padrão ouro. Em média, 20 a 30%. O padrão ouro seria mais a biópsia, mas eu acho que... Não, a mamografia é o padrão ouro para rastreamento. Para rastreamento, é o único exame que mostrou que a mulher que faz esse exame sistematicamente e desenvolve o câncer de mama tem menos chance de morrer da doença do que a mulher que não faz e desenvolve a doença. É muito importante, né, a gente dizer também, eu acho que se falar da questão... só porque eu vou fazer ultrassom que substitui. Não, o ultrassom é um exame complementar, né, nas pessoas ou que tem a mama muito densa, ou seja, que tem muita glândula e pouca gordura, ou que foi visto uma imagem nodular. Né? Então essas são as indicações básicas da ultrassonografia. Bem, eu acho que a gente falou, pelo menos os pontos mais importantes. Vamos entrar aqui em tratamento, porque é muito técnico, né? O importante, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Uma mensagem final em relação ao Outubro Rosa, Ricardo. Isso.
A mensagem é justamente essa, né, Regina, que você colocou, né? É chamar a atenção, né? O índice de cura e a qualidade de vida da doença é proporcional ao estágio em que ela é diagnosticada. Quanto mais cedo diagnosticado, maior o índice de cura e com uma qualidade de vida melhor. A agressão do tratamento é muito menor e a pessoa praticamente tem uma vida normal, né, posterior ao tratamento. Diagnóstico precoce, esse é o melhor tratamento, né? Sem dúvida. Ricardo, eu gostaria de agradecer muito, parabenizar você sempre pelo teu trabalho, extremamente estudioso, Ricardo, extremamente estudioso, tenho muito orgulho aí de você, viu? Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando. Amém. A você convidar para no próximo sábado mais uma entrevista que eu tenho certeza que faz diferença na sua vida. Até lá, claro, se assim lhe permitir. Até lá.